Esta história começou numa manhã igual a tantas outras. Numa terça-feira aparentemente banal. Tony acordou cedo, preparou o pequeno almoço, telefonou às filhas gêmeas que estudavam fora e deu um beijo rápido na esposa antes de sair para o trabalho. Parecia mais um dia pacato, igual a tantos ao longo de 19 anos de casamento. Mas um simples e-mail mudou tudo. Uma fusão de negócios avaliada em $2.000 milhões foi antecipada de última hora, obrigando Tony a viajar no fim de semana, justamente no dia do casamento da melhor amiga da sua esposa, onde Vera seria madrinha de honra. Ele não imaginava que essa escolha, apenas uma escolha, seria o primeiro passo para destruir toda a vida que tinha construído. Dedo para a direita, vamos juntos para o capítulo 1, o sacrifício do amor e a semente da desconfiança. E mergulhei nesta história intensa, onde cada gesto e cada silêncio tem o poder de arruinar para sempre o que um dia pareceu perfeito. Aqui pararia para passar para a primeira parte do guião detalhado. Naquele dia, Tony acordou sem imaginar que, em poucas horas, perderia a confiança da mulher que sempre amou. Era uma terça-feira aparentemente comum. Tony levantou-se às 6:30 da manhã, como sempre, e pôs a água a ferver para o café. Enquanto mexia o açúcar, sorriu ao lembrar o que tinha pela frente: o casamento de Carol, a grande amiga de Vera. No próximo sábado, Vera tinha dedicado semanas a escolher o vestido perfeito, a ensaiar discursos, a garantir que tudo correria bem no dia mais feliz da amiga. Tony sentia-se orgulhoso dela. Mas no fundo, uma pontada de ansiedade queimava-lhe o peito. O seu trabalho como diretor financeiro estava a ficar cada vez mais exigente. E ele temia que qualquer imprevisto pudesse arruinar aquele fim de semana tão especial. E foi nesse momento, enquanto bebia o primeiro gole de café, que o telemóvel vibrou. Era um e-mail urgente, com o assunto em letras maiúsculas. Alteração de data, reunião de fusão. Tony sentiu o estômago a apertar. Leu e releu o texto. O coração a acelerar. A reunião crucial que ia garantir a fusão milionária tinha sido antecipada para sexta-feira à tarde. Na Alemanha, era a oportunidade de ouro. A cereja no topo do bolo da sua carreira, e falhar poderia significar arruinar anos de esforço de toda a equipa. Eu não posso faltar, murmurou para si mesmo, apertando a chávena entre os dedos. Ele tentou ganhar coragem e subiu até ao quarto, onde Vera acabava de acordar. Ela sorriu-lhe com ternura, esticando os braços para o abraçar. Mas Tony sentiu a garganta a secar. Amor, preciso falar contigo, disse num tom pesado. O que foi, Tony? Ela bocejou, sem imaginar nada. Houve uma mudança nos planos. A reunião da fusão foi antecipada para sexta. Eu tenho de viajar amanhã de manhã. O sorriso de Vera morreu-lhe nos lábios. Ela sentou-se na cama, o rosto a ficar tenso, as sobrancelhas a franzirem-se. Estás a gozar comigo, Tony? És o padrinho do casamento. Combinamos isto há meses. A voz dela tremeu de indignação. Eu sei, amor, mas não há ninguém que me substitua. E são $2.000 milhões em jogo, é o futuro da empresa, e o nosso também. Vera levantou-se bruscamente, agarrando no robo de seda com movimentos ríspidos. O nosso futuro. E o nosso presente. Tony, o presente também conta. Tu nem percebes o que significa para mim este casamento. Eu percebo. Juro que percebo. Tentou aproximar-se. Mas Vera afastou-se, os olhos já marejados. Carol sofreu tanto. Tony, eu prometi que estaria lá por ela. Que não falharia. E tu? Tu vais abandonar-me assim? Tony sentiu o peso da culpa a esmagar-lhe os ombros. Ele lembrava-se bem da história de Carol, abandonada pelo marido quando ficou doente, reconstruindo a vida sozinha, e percebia porque Vera não queria falhar. Mas não havia outra forma. O contrato dependia dele. As famílias dos funcionários dependiam dele. A sua própria reputação dependia dele. Vou compensar-te, Vera, disse em tom calmo. Apesar do coração a sangrar, quando regressar. Prometo que faço tudo para emendar. Mas Vera não ouviu. Virou-lhe as costas, enxugando as lágrimas de raiva. Faz o que quiseres. Tony, atirou com frieza. Dormes no quarto de hóspedes esta noite. Ele ficou parado, atônito. Numa fração de segundo, a cumplicidade de 19 anos pareceu evaporar-se. Tony arrumou algumas roupas no saco de viagem e, nessa noite, deitou-se sozinho no quarto de hóspedes, ouvindo ao longe o choro contido de Vera atrás da porta fechada. O silêncio cortava-lhe a alma como lâminas. Onde foi que falhei? Ela devia compreender. Ou será que não me ama tanto quanto eu julgava? As perguntas rodavam na sua mente sem parar. Dormiu mal.
acordando a cada hora, tentando imaginar Vera no altar da amiga. Sozinha, envergonhada, a ter de explicar porque o marido não estava lá. E nesse instante, pela primeira vez em quase 20 anos, Tony sentiu medo. Medo de perder a mulher que amava. Medo de a desapontar ao ponto de não haver volta. Na manhã seguinte, Vera nem lhe abriu a porta do quarto. Ele teve de se despedir através de uma fresta, murmurando: "Eu amo-te, Vera." Reticências. Nenhuma resposta. O silêncio dela soou-lhe pior do que qualquer grito. Com o coração esmagado, Tony saiu de casa, entrou na limusina que o levaria ao aeroporto e fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. "Por favor, espera por mim. Não faças nenhuma asneira." A viagem parecia interminável. No aeroporto, tentou telefonar outra vez. Caixa de correio. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. No avião, voltou a escrever. Nenhum sinal. As horas arrastavam-se, e dentro dele crescia uma sensação de terror. Uma voz miúda que sussurrava: "Ela não vai perdoar." Enquanto Tony sobrevoava o Atlântico, a pensar em como reparar a mágoa, Vera preparava-se para o maior dia da amiga, sozinha, magoada e vulnerável. No próximo capítulo, vamos descobrir como a solidão e a raiva abriram espaço para a traição. E como um simples reencontro pode mudar para sempre o destino de quem acredita que nunca seria capaz de trair. No dia do casamento, ninguém suspeitava que aquela festa se tornaria o cenário de uma traição. O sábado amanheceu luminoso. Vera acordou sozinha na cama de casal. O lado de Tony ainda frio. Vazio. Olhou para o espelho, suspirou fundo, e tentou convencer-se de que conseguiria manter a compostura. Afinal, aquele era o dia da Carol. A amiga que tanto sofreu e merecia finalmente ser feliz. Mas dentro dela fervilhava um ressentimento ácido. Sentia-se humilhada, abandonada, envergonhada de ter de aparecer sozinha. Pegou no telemóvel outra vez. Mas não havia mensagens de Tony. Era como se ele a tivesse apagado da vida dele naquele instante. E essa sensação tornou a dor quase insuportável. Ao chegar ao salão de festas, Vera sentiu logo todos os olhares curiosos. A mãe da noiva aproximou-se com um sorriso afável. "Vera, querida, o Tony não veio contigo." "O trabalho", murmurou, forçando um sorriso, "mas manda abraços." Ninguém insistiu, mas as expressões diziam tudo. Pobre Vera, sozinha outra vez. No meio da azáfama de maquilhagem, flores e ensaios do discurso. Vera tentou esquecer. Afundou-se nos copos de espumante, tentando distrair a mente da ausência de Tony. Mas cada brinde, cada fotografia de casal, abria ainda mais a ferida. E foi então que ele apareceu. Clayton, o homem que Vera tinha jurado enterrar no passado. Mas que, de certa forma, ainda mexia com o coração dela. Clayton estava diferente. Uns quilos a mais, cabelos ralos, mas com aquele sorriso confiante que sempre a deixara vulnerável. "Vera, há quanto tempo?" ele disse, com um ar entre nostálgico e cúmplice. Clayton, ela tentou soar neutra. Mas a voz falhou. Carol, a noiva, aproximou-se radiante. "Vera, já viste quem apareceu?" Convidei o Clayton de última hora. Afinal ele ajudou-me tanto na recuperação. Não podia faltar. Vera gelou por dentro. O ex-marido a sorrir-lhe. Carol a agradecer-lhe, tudo parecia um pesadelo. Mas Vera não queria estragar o dia da amiga. Então tentou sorrir. E bebeu mais um copo. Depois outro. Até sentir o corpo leve e a cabeça a rodopiar. A música começou a ecoar pelo salão. E Clayton, com um ar gentil, estendeu-lhe a mão. "Vamos dançar, Vera, só por amizade. Prometo." Ela hesitou. O coração batia rápido, como se denunciasse o perigo. Mas a mágoa por Tony não estar ali. A solidão, a vergonha de ser vista como a madrinha abandonada, tudo isso pesou mais. E ela aceitou. Ao princípio foi apenas um slow. Um movimento delicado, quase inocente. Mas Clayton apertou-lhe a cintura. E Vera sentiu o perfume familiar. As recordações a rebentar-lhe no peito. Ela não queria, mas ao mesmo tempo, queria sentir-se desejada. Queria apagar a sensação de ser descartada por Tony. "Vera, ainda tens aquele brilho", murmurou Clayton ao ouvido. Ela estremeceu. "Não devias dizer isso", sussurrou. Mas não se afastou. "És linda como sempre foste." E ele, "Onde está?", insistiu, num tom provocador. "Ele não veio", confessou. A voz a quebrar, "Foi trabalhar." Clayton sorriu, triunfante, e puxou-a para mais perto. A música ficou mais lenta. E Vera sentiu o corpo ceder. Ele encostou os lábios aos dela. Tão depressa que ela nem reagiu. Um beijo. Longo. Proibido. É por um segundo. Vera esqueceu tudo. Esqueceu o marido. Esqueceu a promessa. Esqueceu o mundo. Enquanto isso, a 8.000 quilómetros dali, Tony desembarcava em Munique para a reunião.
Mal colocou os pés no hotel. Recebeu a pior notícia. O CEO da empresa rival perdera um familiar e o encontro fora cancelado. Tony sentiu o sangue gelar. Todo aquele sacrifício, todo aquele drama, para nada. Num impulso, agarrou no telefone e reservou o primeiro voo de regresso a Chicago. No relógio, viu que ainda conseguia chegar à recepção do casamento antes do fim. E uma chama de esperança reacendeu-se. Se eu chegar a tempo, posso mostrar-lhe que a nossa família vale mais do que qualquer fusão. O avião parecia não andar. Tony revia mentalmente cada discussão, cada momento feliz, cada olhar de Vera. Estava decidido. Iria pedir desculpa, abraçá-la, prometer que nunca mais a faria sentir-se sozinha. Ao aterrar, já passava das 8 da noite. Correu para o carro alugado. Guiou a alta velocidade até ao salão de festas. Sentiu o coração disparar ao ver a fachada iluminada, cheia de flores brancas e música romântica a ecoar. É agora. Respirou fundo. Entrou. E o que viu destruiu-o por dentro. Vera, de vestido pérola, radiante, nos braços de Clayton, beijavam-se no meio da pista. Como dois adolescentes apaixonados. Os convidados riam, aplaudiam, distraídos, ninguém parecia notar a tragédia. Tony ficou parado, imóvel, como se o chão se tivesse aberto debaixo dos seus pés. Uma parte dele quis correr até lá e arrancá-la dali. Outra parte quis gritar, mas algo mais forte prevaleceu. O orgulho, a dignidade. Ele afastou-se para um canto, puxou do telemóvel e começou a gravar discretamente. Ela fez a escolha dela. Pensou com frieza. Agora vai arcar com as consequências. Num único momento, tudo aquilo que Tony julgava sólido desabou. É em silêncio. Ele decidiu que não haveria perdão. No próximo capítulo, vamos ver como Tony transforma a dor em uma arma. E o impacto devastador que a sua decisão terá na vida de Vera. Há dores que não se gritam. Há dores que simplesmente nos matam por dentro. Tony ficou parado, como uma estátua, no canto do salão. As luzes dançavam pela pista. A música romântica ecoava. E ele via a sua esposa, a mulher a quem dedicara quase 20 anos de vida. Nos braços do ex-marido. A beijá-lo sem pudor. Por um instante, Tony sentiu o peito parar de bater. Era como se todo o ar lhe faltasse. As memórias atropelavam-se na sua mente, o dia do casamento. O nascimento das gêmeas. As noites a rir juntos. Os beijos cúmplices. E agora, nada disso parecia importar. Ele apertou o telemóvel na mão. Com tanta força que quase o partia. Podia correr lá e separar os dois. Podia gritar. Podia destruir a festa inteira. Mas não. Havia algo maior dentro dele. A dignidade. Tony ligou a câmara do telemóvel e começou a filmar. Sem tremer. Queria ter provas. Queria que Vera nunca mais ousasse negar. E queria, acima de tudo, guardar aquela imagem como vacina. Para nunca mais cair na mesma armadilha. Nesse momento, Carol, a noiva, reparou em Tony. Atravessou a pista, sorridente, ainda sem perceber o que estava a acontecer. Tony, chegaste, exclamou, abraçando-o. Tony forçou um sorriso mecânico, sem conseguir tirar os olhos de Vera. Carol, parabéns, murmurou. A voz falha. Está tudo bem, ela franziu a testa. Confusa. Tudo, perfeito, respondeu. Num tom tão gelado que Carol estremeceu. Vera, ao notar Carol a falar com alguém, virou a cabeça. E nesse segundo, os olhos dela encontraram os de Tony. O choque estampou-se-lhe na cara. Ficou branca como a parede. Largou Clayton de imediato, quase tropeçando nos saltos altos. Tony continuou parado. Não disse nada. Não moveu um músculo. Apenas levantou ligeiramente o telemóvel, mostrando que tinha tudo gravado. O pânico explodiu no rosto de Vera. Tentou correr até ele, mas esbarrou numa mesa, derrubando copos e flores, enquanto as pessoas olhavam intrigadas. Carol também se virou, confusa. Vera, o que se passa? Carol, gaguejou Vera, a voz a tremer, não é o que parece. Clayton, desconfortável, tentou sair de fininho, mas Tony travou-o com um simples olhar. Um olhar de desprezo absoluto, que o fez congelar. Vera aproximou-se finalmente, os olhos marejados. Tony, eu posso explicar, balbuciou, estendendo a mão. Não, Tony respondeu num tom calmo. Assustadoramente calmo, não tens de explicar nada. Por favor, não faças isto aqui, Vera chorava. A maquilhagem a escorrer-lhe pelas faces. Isto aqui, Tony ergueu as sobrancelhas, foste tu que escolheste este, aqui. Vera, não eu. Carol olhava, perplexa, tentando perceber a dimensão da tragédia. Alguns convidados aproximaram-se, curiosos.
murmurando entre si. A música continuava a tocar. Como se zombasse da dor de Tony. Vera agarrou-lhe o braço. Desesperada. Amor. Eu estava confusa. Senti-me sozinha. Tu não vieste. Para, Tony interrompeu. Num tom tão firme que ela se calou imediatamente. Eu sacrifiquei tudo para proteger o nosso futuro. Vera. E tu, trocaste a nossa história inteira por meia dúzia de copos e um abraço do teu ex-marido. Clayton tentou intervir. Tony. A culpa não é dela. Eu. Cala-te, cortou Tony. Olhando-o com um desprezo glacial. Já me bastou o que fizeste no passado. Não tens direito de voltar a estragar a minha família. Vera soluçava sem conseguir controlar o choro. As pessoas começaram a aperceber-se do escândalo, formando um círculo à volta deles. Tony sentiu-se exposto, humilhado, mas não podia permitir que ela saísse impune. Fica com ele, Vera, disse por fim. Num tom seco, vê se desta vez ele não te trai outra vez. Ela tentou agarrar-lhe a mão. Mas Tony recuou. Acabou. Virou costas, atravessando a pista entre os olhares chocados. O coração dele parecia esmagado dentro do peito. Mas cada passo que dava era como recuperar um pedaço da sua dignidade. Ao chegar à porta, ouviu Vera gritar: Tony, espera, eu amo-te. Mas ele não voltou atrás. Nem sequer olhou para trás. Lá fora, Tony inspirou fundo, tentando conter as lágrimas. O ar noturno estava frio, cortante, e ele sentiu-se subitamente vazio. As memórias assaltavam-no. A lua de mel, as férias em família, os aniversários das filhas. Tantas promessas quebradas num único beijo proibido. Ele subiu para o carro. Pousou o telemóvel no banco ao lado. E começou a conduzir sem destino. No fundo da alma, uma frase repetia-se, como um sussurro cruel. Ela escolheu. Eu também tenho de escolher. Tony sabia que não voltaria a ser o mesmo homem. É nesse momento, sem saber ainda para onde iria. Prometeu a si próprio que não aceitaria nunca mais ser humilhado. Ao abandonar a mulher que traiu a sua confiança. Tony mal imaginava o turbilhão que ainda viria pela frente. Porque às vezes a vingança não se faz com gritos, faz-se com silêncio. No próximo capítulo, vamos acompanhar como Tony transforma toda a sua dor numa decisão implacável. E como isso mudou a vida de Vera para sempre. Às vezes, o silêncio dói mais do que qualquer palavra. É o grito mudo de quem perdeu tudo. Tony conduziu sem destino naquela noite gelada. Os faróis a rasgarem a estrada como punhais de luz. O volante tremia-lhe nas mãos. E a imagem de Vera, a chorar e a implorar, dançava-lhe na memória como um pesadelo repetido. Ele parou numa bomba de gasolina. Estacionou num canto afastado e baixou a cabeça sobre o volante. Sentiu as lágrimas chegarem, quentes, inesperadas, como uma libertação. Quase 20 anos de casamento. 2 filhas maravilhosas. Sonhos partilhados, tudo deitado ao lixo por um beijo proibido. Por alguns minutos, Tony deixou-se ficar ali, a ouvir o motor a arrefecer, tentando reorganizar a alma despedaçada. Uma funcionária da bomba, uma mulher de voz doce chamada Helena, aproximou-se, batendo suavemente no vidro. Está bem, senhor? Perguntou, preocupada. Tony limpou o rosto depressa. Respirou fundo. Só preciso de um momento. Helena inclinou-se, percebendo a dor estampada no olhar dele. Se quiser conversar, estou ali na loja, disse. Num tom gentil. Tony agradeceu com um aceno. Aquela pequena empatia de uma estranha tocou-o mais fundo do que imaginava. Círculo amarelo. O regresso a casa. Quando voltou a ligar o motor, decidiu regressar a casa. A viagem pareceu-lhe interminável. Ao entrar na rua onde viveu tanto tempo, sentiu o coração apertar. As luzes da casa estavam apagadas. O jardim, que Vera adorava cuidar, parecia frio e sem vida. Tony estacionou, abriu a porta devagar e entrou. O cheiro familiar ainda o envolveu, o perfume suave de Vera misturado ao aroma do café que ela costumava fazer. Parecia tão normal, mas nada era normal agora. Subiu as escadas com passos pesados. Entrou no quarto de casal e pousou a mala. Lentamente, retirou a aliança do dedo e observou-a a brilhar sob a luz tênue do candeeiro. As lembranças daquela promessa voltaram como uma facada. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Mas Vera tinha rasgado esse voto. Tony pousou a aliança em cima da cômoda, ao lado de uma fotografia antiga deles abraçados na praia. E sentiu uma pontada tão funda que quase perdeu as forças. Círculo amarelo. Adeus. No dia seguinte, Tony acordou cedo, depois de uma noite sem dormir.
Foi até à cozinha e preparou um café. O mesmo ritual de sempre. Mas com um vazio terrível por dentro. Sentou-se à mesa e começou a escrever um bilhete. Com a mão a tremer. Vera, não voltes a procurar-me. Vou tratar do divórcio. Não sou homem de partilhar o meu coração. E tu já o partilhaste. Adeus. Deixou o papel ao lado da aliança. Depois, fechou o gás, apagou as luzes e olhou uma última vez para a sala. Era como dizer adeus a um velho amigo. Cada canto trazia memórias, as noites de filmes em família, as discussões tolas, as gargalhadas. Tony suspirou fundo e saiu. Fechou a porta com calma. Mas dentro dele sentiu-se como se estivesse a trancar a própria alma lá dentro. Círculo amarelo. O choque de Vera. Horas mais tarde, Vera chegou a casa. Trazia os olhos inchados, a maquilhagem manchada de tanto chorar. Ainda tinha esperança de convencer Tony. De pedir perdão, de explicar o inexplicável. Quando empurrou a porta, encontrou o bilhete sobre a mesa. Leu uma vez. 2 vezes. As pernas falharam-lhe e caiu de joelhos. Soluçando sem controlo. Não, Tony, por favor, murmurava, apertando a folha contra o peito. Ligou-lhe dezenas de vezes. Mas Tony não atendeu. Correu até ao quarto, mas só encontrou a mala dele vazia e o cheiro dele ainda pairando no ar. Era como se toda a casa gritasse a ausência dele. Desesperada, tentou ligar à filha mais velha, Mara, que estava na universidade. Filha, o pai foi embora. O que fizeste? Mãe, a voz de Mara soou fria. Quase dura. Vera engasgou-se, eu errei. O pai não merece isto, disse a filha. Sem piedade. E desligou. Círculo amarelo. A decisão. Naquele dia, Vera percebeu que a traição não tinha sido só contra Tony, mas contra toda a família. E que as consequências seriam muito maiores do que perder o marido. Poderia perder o respeito das próprias filhas, dos amigos, de toda a gente. Sentiu um frio profundo invadir-lhe o corpo. O vazio era tão pesado que teve de se agarrar ao encosto de uma cadeira para não cair. O eco das risadas que um dia encheram aquela casa parecia zombar dela agora. O que foi que eu fiz? Lá fora, Tony já ia a meio da estrada para Nashville. Decidido a recomeçar. Não sabia como seria a vida dali para a frente. Mas sabia o que não aceitaria nunca mais. Ser desrespeitado. Tony seguiu em frente. Mas a dor ainda o acompanhava. E Vera, sozinha, teria de lidar com as ruínas que ela própria provocou. Dedo para a direita no próximo capítulo. Vamos descobrir como Tony encontrou força para reconstruir a sua vida. E como a ausência dele se tornou a maior punição que Vera poderia receber. Às vezes, a maior vingança é não levantar a voz. É simplesmente seguir em frente. Tony chegou a Nashville ainda com o coração pesado. Mas uma certeza cravada na alma. Não iria voltar atrás. Depois de 2 décadas a colocar o bem-estar dos outros acima do seu. Chegara o momento de se reconstruir. Mesmo que isso custasse todas as memórias. Todos os sonhos partilhados. Arrendou temporariamente um pequeno apartamento no centro da cidade. Longe dos lugares que lhe lembravam Vera. A primeira noite naquele espaço vazio foi brutal. O eco das paredes nuas parecia gritar as perguntas que ele ainda não conseguia calar. Onde falhei? Porque eu? Mas, ao mesmo tempo, havia dentro dele uma faísca. Uma chama nova, de libertação. Pela primeira vez, não tinha de pedir permissão a ninguém. Não tinha de andar em bicos de pés para não ferir o orgulho de ninguém. Era livre. O apoio das filhas. Alguns dias depois, Mara e Carrie, as filhas Remias, apareceram para visitar o pai. Quando entraram no pequeno apartamento, ainda cheirando a tinta fresca, Tony sentiu uma pontada no peito. Sabia que elas estavam a sofrer também. Mara foi a primeira a abraçá-lo. Pai, estamos contigo. Tony fechou os olhos. Aliviado. Eu não queria magoar-vos, murmurou. A mãe tem de assumir as escolhas dela, disse Carrie. Num tom surpreendentemente maduro, nós não deixamos de te amar. O calor daquele abraço foi mais poderoso do que qualquer terapia. Ali, Tony percebeu que ainda tinha uma razão para lutar. As filhas eram o seu porto seguro. E mereciam vê-lo forte. Não destruído. O regresso ao trabalho. No escritório, Tony encontrou olhares curiosos e sussurros de colegas. A notícia da separação espalhara-se depressa. Havia quem murmurasse pelas costas. Mas também quem lhe batesse no ombro com respeito. O seu chefe, Bill, aproximou-se numa tarde. Tony, ouvi, lamento, mas quero que saibas.
Tu és o melhor CFO que esta empresa já teve. Contamos contigo. Tony respirou fundo. Sentiu-se novamente valorizado. Era como recuperar um pedaço da identidade que Vera lhe tinha roubado naquela noite de traição. A nova mulher. Algumas semanas depois, no ginásio onde ia tentar libertar o stress, Tony conheceu Cheryl, uma mulher de sorriso genuíno e energia contagiante. Ela reparou nele ao fim de alguns treinos seguidos. E um dia, enquanto ele bebia água, aproximou-se sem cerimônias. Desculpa, tens cara de quem carrega o mundo às costas. Tony riu-se. Pela primeira vez em muito tempo. Talvez esteja a aprender a pousar o mundo, respondeu. Cheryl sorriu, divertida. Então se quiseres, posso ajudar a segurá-lo um bocadinho. Essa frase, tão simples, quebrou as últimas correntes que Tony ainda arrastava. Ele não precisava de uma heroína. Mas era bom sentir que alguém via nele um homem inteiro. Não apenas um marido traído. A vingança sem palavras. Enquanto a vida de Tony ganhava novo fôlego, Vera sentia-se afundar a cada dia. As tentativas de contacto eram ignoradas. As mensagens dela transformavam-se em monólogos desesperados. Amigos em comum comentavam que Vera andava pálida, sem apetite, presa num arrependimento sufocante. E Tony, apesar de não lhe responder, ouvia algumas notícias e deixava um pensamento frio atravessar-lhe o peito. Ela que viva com o vazio que construiu. Não precisava humilhar Vera publicamente. Não precisava vingar-se de forma cruel. A maior vingança era não voltar. Seguir em frente, sorrir, reconstruir-se, mostrar ao mundo, e a ela, que era capaz de ser feliz. Sem ela, os passos para o futuro. Ao lado de Cheryl, Tony começou a redescobrir a alegria das pequenas coisas. Um passeio no parque, um café ao fim da tarde. Um fim de semana sem discussões nem culpas. Sentia-se quase adolescente outra vez. Mas com a maturidade de quem sabia exatamente o que queria. Respeito, tranquilidade e lealdade. Cheryl, por sua vez, partilhou-lhe um segredo doloroso. Também ela tinha sido traída no passado. Isso criou uma ligação especial, quase silenciosa, como duas almas sobreviventes a encontrarem abrigo uma na outra. Enquanto Tony reconstruía a própria vida, Vera descobria que perder um homem de valor custa muito mais do que qualquer separação. Porque quem trai, nunca controla o quanto vai perder. No próximo capítulo, vamos acompanhar como a vida de Tony floresceu e como Vera, cada vez mais afundada no arrependimento, teve de assistir de longe ao homem que um dia jurou amar tornar-se ainda maior, mais forte, e finalmente em paz. Nenhuma traição termina no dia em que é cometida. O eco continua a doer por muitos anos. 10 anos passaram desde aquela noite no casamento. Tony reconstruíra a vida por completo. Tinha casado com Cheryl, uma mulher doce e determinada, que lhe trouxe de volta a leveza perdida. Juntos, tiveram duas meninas, Julene e Lily, enchendo novamente a casa de risos e passos apressados. A antiga casa familiar, que um dia Tony pensou vender, acabara por regressar às suas mãos. Quase como um símbolo de vitória silenciosa. Ali, as novas memórias substituíram as dores antigas. E o jardim, antes moribundo, floresceu outra vez com a energia de Cheryl e das crianças. O reencontro inesperado. Mara, a filha gêmea mais velha, ia casar-se naquele verão. Tony sentiu um orgulho sem limites ao ser convidado a levá-la ao altar. Mas também sabia que Vera apareceria. E quando a viu, parada no fundo da igreja, envelhecida, o olhar cansado, uma pontada atravessou-lhe o peito, não de saudade, mas de uma certa tristeza resignada. Depois da cerimónia, num momento mais calmo, Vera aproximou-se. Trazia um vestido discreto, cabelo preso, quase envergonhada. Os olhos encheram-se de lágrimas assim que ficaram a sós. Tony, a voz dela tremeu, eu não tenho desculpa. Vera, não precisa justificar mais nada, disse ele. Num tom calmo, maduro. Eu perdi tudo, continuou ela. Num sussurro, e todos os dias me arrependo. Tony respirou fundo. Eu perdoo-te, Vera, afirmou, perdoo-te porque guardar ódio só me iria destruir ainda mais. Mas, ela gaguejou, ainda me odeias? Não, Tony abanou a cabeça. Sincero, já não te amo. Mas também não te odeio. Vera chorou, levando as mãos ao rosto. Eu era tão estúpida. Fomos todos estúpidos em algum momento, respondeu Tony. Com uma serenidade surpreendente, mas a diferença é que eu aprendi. A lição. Ele olhou nos olhos dela, sentindo finalmente paz. Sabes qual foi a maior lição?
Vera, perguntou, com doçura, mas firmeza. Ela abanou a cabeça, soluçando. É que a pior solidão não é ficar sem alguém. Então, murmurou ela, entre lágrimas. É perder quem te valorizava, concluiu Tony. Nesse instante, Mara chamou-o ao longe. Cheryl estava ali também, segurando a pequena Julene ao colo. E Tony sentiu um calor indescritível a envolver-lhe o peito. A vida recompensou-me, e eu não trocaria isso por nada. Vera observou-o caminhar até à nova família. Os olhos cheios de arrependimento. Sabendo que nunca teria outra oportunidade de reconstruir o que destruiu com um único erro. A redenção possível. Alguns meses depois, Vera acabou por se mudar para uma cidade mais pequena, dedicando-se a voluntariado num centro de apoio a mulheres. Tentava, à sua maneira, transformar a dor em algo positivo. E embora nunca tenha encontrado novamente o mesmo amor, aceitou o destino com humildade, sabendo que a traição a fez perder para sempre um homem raro. O encerramento. No presente, Tony sentia-se um homem pleno. Tinha reconstruído a carreira, a família, a dignidade, e a cada pôr do sol na varanda da casa recuperada, agradecia ao universo por lhe ter dado coragem de dizer basta. Olhava para Cheryl, para as filhas mais novas, e também para Mara e Carrie, já adultas e felizes, e sabia que cumprira a sua missão. Ensinar-lhes que o amor verdadeiro não sobrevive sem respeito. Esta história não é só sobre traição, mas sobre valor, sobre coragem para recomeçar, e sobre nunca aceitar menos do que merecemos. E vocês? O que fariam no lugar de Tony? Teriam perdoado? Ou teriam seguido em frente como ele? Escrevam nos comentários. Partilhem esta história com quem precisa ouvir. E não se esqueçam de subscrever o canal para mais histórias reais e profundas como esta. Se chegaste até aqui, quero agradecer-te do fundo do coração por ouvires a minha história. Não foi fácil relembrar cada detalhe, cada ferida, cada lágrima, mas também foi importante para mim perceber o quanto cresci. Aprendi, ao longo destes anos, que a dor, por mais intensa que seja, pode transformar-se numa força que nos levanta. Aprendi que a lealdade não se mendiga. E que quem trai uma vez, talvez nunca tivesse merecido a tua confiança. Se hoje sou um homem mais forte, é porque tive coragem de pôr um ponto final onde já não havia respeito. E recomeçar, mesmo sem garantias de que seria feliz outra vez. Homens de valor não aceitam desrespeito. Essa frase do meu pai ficou para sempre gravada no meu coração. E quero que guardes isto contigo também. Antes de trair, pensa se terás coragem de perder tudo o que essa pessoa construiu contigo. Porque às vezes, não há volta. Por fim, quero agradecer a ti, que me ouviste até ao fim, por dedicares o teu tempo a esta partilha. Se esta história te tocou, por favor, deixa o teu like, partilha com alguém que precise de ouvir esta lição. E subscreve ao canal para que eu possa continuar a contar-te histórias reais, profundas e cheias de sentido. O teu apoio faz toda a diferença. E dá-me motivação para trazer mais relatos como este. Para que juntos possamos aprender, refletir e crescer. Obrigado, de coração. E até ao próximo vídeo.